Fala rapaziadinha, aula passada eu mostrei alguns operadores aritméticos, essa aula eu vou me aprofundar um pouco mais neles. Então vamos supor que eu tenho uma variável chamada x, uma variável chamada y. Eu vou optar por padrão não usar ponto e vírgula nas aulas por enquanto, pelo menos. Mais pra frente a gente conversa um pouco melhor sobre isso. E eu quero fazer algumas operações sobre elas. Então eu quero um resultado e eu vou printar esse resultado na tela. Certo? Nada diferente do que a gente viu até agora. Ok. Quais são os operadores que eu posso ter entre x e y que vão me retornar algum resultado? Eu deixei a colinha aqui para não esquecer de nada. Então, obviamente, como a gente já viu na aula passada, eu posso fazer x mais y, que é uma soma, resultado 15. Node main 15. Tranquilo. Eu posso fazer uma subtração, resultado menos 5, certo? Nossa, o que eu fiz aqui? É... Se eu trocar aqui, y menos x, eu vou ter 5. Porque a ordem dos fatores altera o resultado aqui, como subtração, obviamente. Temos multiplicação. Para representar a multiplicação, asterisco. Ok? 5 vezes 10, 50. E aqui também, se eu alterar a ordem, seguindo a regra matemática, num produto, a ordem dos fatores não altera o resultado. 50. Beleza? Divisão. Eu vou deixar assim, 10 divididos por 5 é uma barra. A gente também usou na aula passada. Então, 2. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 10 vai alterar o resultado também. 0,5. Ok? Note que, por padrão, as linguagens de programação elas não usam uma notação de fração. Tá? Eu, inclusive, nunca vi alguma linguagem que use isso ou nem sequer usei uma biblioteca que faça isso, mas com certeza existe. A gente usa ponto flutuante, números float, para uma divisão, que dá um resultado quebrado. Ok? E aí, último operador desses mais normalzinhos, exponencial. Então eu vou trocar aqui 5 e 2. Se eu fizer. Como é que eu vou fazer a exponenciação? Asterisco, asterisco. Certo? Como se eu estivesse multiplicando duas vezes. 25. 5 elevado ao quadrado. 25. 5 ao cubo. 125. Beleza? Aqui também, obviamente, a ordem do resultado importa. A ordem dos fatores não importa. E aí eu tenho resto, uma função resto, ou módulo, como a gente chama. O que é isso? O que é um módulo? Que é o resto. Basicamente, a gente vai querer pegar uma divisão, por exemplo, eu vou querer 17 dividido por 3. O último valor inteiro de divisão que eu tenho entre os dois é 5. Se eu dividir 17 por 3, vai dar 5, alguma coisa. Vamos ver. X dividido por 3, dividido por y, 5,6666667. Por que esse número parou no 7? Porque anotações de float elas vão ter um limite no número de casas que ela consegue anotar. Isso é baseado na arquitetura, tanto da linguagem quanto do computador e uma série de variáveis, da biblioteca matemática que ele implementa. Então, por padrão, se você tiver números de 32 bits, ou seja, 32 0 ou uns para representar um ponto flutuante, ele vai ter x casas decimais. Isso aqui é um pouquinho complexo, não vou entrar nisso agora, mas só para vocês verem, até porque isso aqui é uma dízima periódica, então em algum momento vai ter que ter o corte. Não existe uma notação específica de dízima periódica, a gente vai arredondar o último valor, ok?
Mas se eu quiser o resto dessa divisão, eu uso o operador de resto, que é o porcento, ok? Quando eu uso porcento, então x dividido por y, o maior valor que eu posso usar é 5, sobra 2. Então esse é o resto. O operador de resto, que é o porcento, retorna 2. Isso é bem interessante para várias coisas. A gente vai ver alguma aplicaçãozinha que utiliza isso. Não se enganem, isso aqui é bem útil, ok? Agora, antes de eu falar de incremento, decremento e negação, eu vou falar uma coisinha que às vezes as pessoas demoram um pouquinho para entender, mas eu vou explicar de um jeitinho que não vai ficar nenhuma dúvida, ok? Vamos supor que eu queira atribuir, ao invés de atribuir essa operação em um resultado, em uma variável resultado, eu quero reatribuir no x. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma função. Não, esquece que eu não falei de função ainda. Eu tenho um programinha que vai somar de 3 em 3. Ok? Que é o só eu não expliquei, barra barra é comentário. Qualquer coisa que eu escrever aqui não é considerada pelo programa. Eu escrevi um monte de bobagem, se eu rodar ele roda normal. Barra barra você pode escrever qualquer coisa. Igual eu escrevi aqui em cima. Ok? Então vamos lá. Nosso programa vai contar de 3 em 3, salvando o valor. Melhor, não vai contar de 3 em 3. Vai contar de y em y, sempre salvando em x. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter aqui algo como valor acumulado vai ser igual a x mais y, né? Mas acumulado é o próprio x, porque eu sempre vou salvar em x. Então eu posso escrever x igual a x mais y. Algumas pessoas que não são da área da computação olham para isso aqui e ficam, mano, essa equação não faz sentido. Como é que eu estou dizendo que x é igual a x mais alguma coisa? Porque aí eu passo o x para outro lado cancelando? Não. Igual é um operador de atribuição. Então eu estou dizendo que x agora vai receber x mais y. Ok? X vai receber x mais y. E existe uma anotação simplificada de quando eu quero fazer esse tipo de operação. E como é que eu faço isso? Ao invés de eu usar o operador de atribuição simples, eu escrevo x mais igual y. Vamos printar aqui para ver o resultado. Se a minha teoria estiver certa, o resultado tem que ser 20. Porque o x vale 17 e eu vou somar ele mesmo, que é isso que significa esse operador, com y. 17 mais 3, 20. 20, veio certinho. Ok? E se eu fizer x mais y de novo, eu vou ter 23. Ok? E eu posso mudar isso aqui, eu posso fazer y mais 10. Ele vai funcionar normalmente. 33, viram? Por quê? 17 mais 3, 17 mais y, que é 3, 20. 17 mais y mais 10, y mais 10 é 13. 17 mais 13, 33. Ok? Então é assim que funciona. Esse operador de autoatribuição simplificado existe para todos os operadores. Então, menos igual y, que vai dar 14, vezes igual y, 51. Tomara que esteja certo, espero que esteja certo. Dividido igual y, que deu esse valor de ponto flutuante. Módulo igual y, 2. E exponenciado igual y, que vai dar um valor gigante, porque é uma potência de 17, né? Base 17. 17 é o cubo. Ok, espero que tenha ficado claro. Lembrando, eu estou auto-atribuindo o negócio. Ok? X igual a x mais alguma coisa é uma coisa super comum que a gente vai fazer. E por último,
Eu vou falar de incremento, decremento e negação. São os últimos operadorzinhos. O que, que é isso? Eu posso fazer uma coisa que é mais x. Isso aqui vai colocar no x ele mesmo mais um. É um contador. Deixa eu apagar esse comentário aqui para não confundir. Mais x. Pode ser x mais também. Então eu tenho x igual a 17 mais x. Ele retorna para o próprio x. O que significa retornar? Eu vou explicar mais para frente quando a gente falar de funções. Mas isso aqui é igual a eu escrever x mais igual a 1. Ok? Mais x. Assim como existe menos x. Então, 17 menos x. Note que aqui eu deixei num comentário, ele não está fazendo nada. Menos x, 16. Qual que é a diferença de menos x e e x menos? É uma diferençazinha técnica, provavelmente alguma coisa legada do JavaScript, porque é uma linguagem bem antiga. E eu não vou entrar em detalhes agora. Se você tiver muito interesse, eu vou deixar um linkzinho na descrição para a documentação dos operadores, mas não é algo que você precisa se importar agora. Pra gente, a não ser que esteja acontecendo um bug, eles funcionam basicamente da mesma maneira. Basicamente é a ordem de retorno que muda. E o último operador que eu tenho é a negação. Então, menos x, que vai só inverter o valor. Eita, não funcionou. Eu preciso fazer x igual a menos x. Isso, ele não faz a atribuição. Ele é um operador que não faz a atribuição. Beleza? Lembrando, a gente pode ter operadores que a ordem dos fatores altera o resultado e a gente tem que escrever é, a ordem que a gente quer na mão. Beleza? Então, o que a gente fazia na última aula era a área da base mais altura dividido por 2. Isso aqui dá errado, a gente precisa dar precedência para essa operação. Mas, se eu quisesse, por exemplo, somar 10, porque é outra coisa que eu estou calculando, não é mais uma área de triângulo. É isso aqui. Eu adiciono colchetes e chaves, como na matemática. Não é essa notação que a gente usa. A gente usa mais parênteses, a gente vai usar infinitos parênteses. Enquanto a gente quiser dar precedência, inclusive se eu quiser aqui dentro colocar mais uma precedência, tipo 10 mais y, eu faço isso. E aí aqui eu posso ter menos outra coisa que eu vou dar precedência. X mais 112. Eu faço assim, ok? E aqui dentro eu posso ter mais parênteses. X mais y vezes 65. Eu posso usar parênteses tanto por uma questão de realmente precedência, igual eu falei, como colocar para conseguir enxergar melhor, se eu quiser visualizar melhor. Por algum motivo, né? Aqui não faz muito sentido. Mas se eu tirar ou colocar, tanto faz. Em situações que não altera a ordem dos fatores, né? Isso aqui, esse lado aqui, não faz diferença. Se eu colocar os parênteses, vai ser só por uma questão estética. Nesse caso, obviamente, posso ter operações que alteram. Se eu só tirar o parênteses aqui, óbvio que vai fazer diferença, mas é porque antes era o 2. Beleza? Nossa, ficou horrível, né? Sim, ficou horrível. Não façam contas desse tipo. Nesse caso, a gente quebraria em variáveis, ok? Então vamos fazer assim: soma x, y, esse x mais y. Aqui é difícil a gente quebrar em variáveis que fazem sentido, porque com nomes que fazem sentido, porque são valores arbitrários que eu criei, isso que não significa nada. Mas a gente, vamos supor que isso aqui é uma equação que existe. Isso aqui vai ser delta 1, delta 2, delta, ômega e
alfa, beta e delta, ok? Aí eu escrevia alfa, beta, igual a 10 mais y, ômega. Aí aqui tudo bem eu usar o parênteses para isso aqui. Não tem problema. Eu defini assim. Fica bonitinho, não tem problema. E aí no meu resultado eu trocaria isso aqui por alfa, beta, ômega. Mesmo resultado, mas muito mais legível, né? Aqui a gente consegue entender. Óbvio, alfa não significa nada no mundo real, é uma coisa que eu inventei arbitrariamente. Mas notem como dar nomes bons deixa o código limpo. Eu tô querendo aqui não passar só os fundamentos crus da computação, mas também como escrever código limpo, como escrever código legível. Então, agora sim a gente tem um resultado. Isso aqui poderia ser código de produção em algum lugar. Bem legível, bem simples de entender, ok? Espero que tenha sido bem clara a aula, que eu tenha conseguido passar basicamente tudo que a gente vai precisar de operadores aritméticos para tudo que a gente vai fazer. Não sei se tem alguma coisa diferente. E até a próxima aula.